Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com o Dejair Abate. O Deja é natural do Paraná e atualmente vive em Barcelona. Ele é designer de moda 3D, designer têxtil e professor. Sua primeira experiência internacional foi a mudança para Londres. Como muitos migrantes, ele começou na área de serviços de limpeza até conseguir uma oportunidade para trabalhar no estoque da Miu Miu, que fez com que sua carreira tomasse um rumo diferente. Hoje ele coleciona diplomas da Universidade de Artes de Londres e vários cursos de moda, experiência de trabalho em grandes marcas como Alexander McQueen, Mango, Oysho, Springfield, Zara e muitos outros. Se você quer saber como o Deja fez para furar a bolha da moda na Europa, pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória dele. Deja, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros outros mochilers? Muito obrigado você por ter me convidado. Foi ótimo, gente. Gente, olha, um oi para todo mundo. Eu espero que eu possa ajudar vocês com a minha história. Eu sou bem palhaço, hein, gente? Desculpem qualquer coisa. Mas sim. E um beijo muito grande para a Bruna, que ela colocou a gente em contato também, que uma fofíssima, caiu do céu, uma fofa. Bru, muito obrigada por ter feito essa conexão. A coisa que eu mais gosto aqui do Moda na Mochila é poder fazer as conexões e conhecer pessoas do mundo inteiro. A Bruna, a gente tá falando da Bruna da Alegrave. Ela também é designer de moda 3D, ela mora na Alemanha. Já entrevistei ela aqui pro podcast. Então, se alguém quiser saber mais também sobre como que é trabalhar com moda 3D na Alemanha, também tem a história da Bruna pra se inspirar. Então, vou deixar o episódio dela aqui, o link na descrição pra vocês ouvirem depois do episódio do Deja. Então, Deja, eu gosto de começar pelo presente. Eu falei um pouquinho sobre quais são as suas atuais profissões, mas fala um pouquinho mais sobre tudo que você faz atualmente aí em Barcelona. Tô fazendo um monte de coisa, né? Eu faço 3D, como você começou ali falando, né? Eu faço o que são roupa, estampado, tudo em 3D, com Clo e com Style 3D. Agora eu tô trabalhando por Style 3D. Eles me pagam para fazer os posts e fazer coisas para social media. Isso é uma coisa super legal que aconteceu. Eu trabalho como freelance, então daí eu consigo fazer várias coisas, não tá só em uma marca, né? Porque, então, eu faço negócio de 3D, eu faço estampados porque eu cuido de faço como se fosse eu sou o homem, a pessoa do meio, sabe? O middleman, entre as fábricas na Ásia ou na Europa e as marcas aqui. Então, aí eu faço estampado, desenho coleção, viajo para a Ásia para ver fábrica, fazer toda a qualidade de tecido, sabe, todas essas coisas. Daí faz as viagens, tipo, quarta-feira eu estava em Madrid, passei o dia lá, que tinha que ver clientes. Daí, amanhã eu dou aula, porque aqui eu dou aula em 2 colleges. Também de 3D, de 3D, de Photoshop e como se inspirar, toda essa coisa de moda, que é bem bacana. E é mais ou menos isso que eu tô fazendo agora nesse momento. Mas se aparece alguma coisa a mais, também a gente vai fazendo, né? Sendo ótimo. Legal, interessante. Deja, tu falou que tu é o middleman aí entre as fábricas da Ásia e as marcas da Europa. Isso. Tu diria que teu trabalho também é um pouco de vendas, além de ser designer? Então, eu odeio essa coisa, porque quem faz a venda em si é o comprador, né? Que tem a parte do comprador e o designer, né? Eu desenho, mais que a venda, não seria a venda. O que eu faço, eu sou a cara do provedor. Então, eu não vendo, mas o ponto é que eu vejo que alguma coisa está errada, eu vou lá e converso com eles. Daí eu faço com que continue o produto ali de alguma forma, entende? Continue os pedidos continuem rolando, mais ou menos isso. Mas a compra em si não sou eu, é outra pessoa que faz um negócio de número. Beleza. Eu te pergunto isso porque tem uma amiga minha que ela é designer de moda 3D e ela conseguiu um emprego em uma startup que era também para ela ser designer 3D, mas ao mesmo tempo ela era muito cobrada de ter um papel de vendedora. E isso frustrou um pouco essa experiência dela nessa empresa nova, né? Então eu queria saber se tinha alguma parte do teu currículo que tu tinha que lidar com isso e como tu lidou com isso. Mas, beleza. Se então tu tá focado no design mesmo, tá tudo certo. Então, o ponto de venda, como eu sou freelance, então o ponto é que eu tenho que estar constantemente me vendendo.
sabe? Constantemente buscando Claro. formas. E é a mesma coisa, sempre me perguntam, qual é o teu preço? Eu não tenho um preço fixo, sabe? Vai muito de com quem eu falo, como é o cliente, eu não vou cobrar. Se me vem, sabe? Se vem a Bimba e Lola ou vem a Zara e me pede um estampado, eu não vou cobrar se vem a Mari me pede um estampado, sabe? Eu não vou cobrar o mesmo preço. E também, depende do cliente. Então, também tem toda essa coisa de venda, de negociação. É chato, mas depois você acaba aprendendo. Eu odiava, né? Mas você tem que aprender, né? Senão você Hoje não em vive. dia, tira de letra. Ah, sim, até porque o negócio para mim chegou a um ponto agora, toca madeira, eu tenho bastante cliente para viver, sabe? E para mim o ponto é ser feliz fazendo o que eu tô fazendo, sabe? Então, eu sendo feliz, se o negócio vale lá 500 euros e você me dá 100 e tá legal o projeto e a gente vai trocar uma ideia bacana, tudo bem. E te digo, sabe, sem problema. E sempre aparece coisas novas, sempre vai, sabe, tipo... Eu tô falando com você porque a Bruna viu um post meu, comentou, e a gente começou a conversar, e depois a gente fez um curso meio que junto lá, sabe? E, sabe, coisas assim. Então, e ela fez um comentário que ela pediu ajuda para alguma coisa, e eu falei, sim, sem problema. Então, eu tenho essa percepção na minha cabeça. O negócio é ser feliz. Perfeito, perfeito. Também sou dessas. Desde agora a gente vai voltar um pouquinho lá pra sua trajetória. Pra descobrir quais foram as coisas mais marcantes que aconteceram na tua vida que te trouxeram até onde você tá hoje. Eu sempre começo com a pergunta nessa parte do podcast, que é a seguinte: o que você queria ser quando você era criança? Não lembro. Eu apenas não lembro. Você acredita? Olha, a gente se mudou várias vezes. Eu não lembro o que eu queria ser quando era criança. Uma coisa que eu lembro, que quando eu entrei na faculdade, minha mãe pegou e falou pra mim assim, se eu soubesse que você ia fazer moda... já desde pequeno eu tinha assistido a costurar, porque minha mãe costurava, né? Daí ela falou, porque você sempre estava em cima da minha máquina e você estragava a máquina vira e mexe. Não sei se eu estava em cima da máquina porque eu queria costurar ou se eu estava em cima da máquina porque eu queria fuçar e estragar mesmo. Mas, uma parte meio engenharia ali ou arte, né? Não se sabe. Sim. Mas uma coisa assim, que eu sabia que era alguma coisa conectada com moda quando eu já fui crescendo, porque eu tentei, lá no Brasil, quando eu estava morando no Brasil, eu tentei fazer faculdade no Brasil. Eu tentei para a UDESC. Foi de moda. Gente, imagina, nem entrei. Foi um 0 à esquerda, sabe? Foi assim, eu acho que fiquei em último, nem lembro. É diferente, sabe? Aqui na Europa, lá em Londres, você vai pelo portfólio, né? Então, eu fui lá, apresentei meu portfólio. Bem diferente de eu ter que estar fazendo um vestibular, né? Aí eu também tentei entrar no vestibular. De onde eu entrei? Da UFSC, alguma coisa assim. Também não passei. Você não vai pedir de química, eu não sei. Porque nessa época você morava em Floripa mesmo. Porque você é do Paraná, mas morou em cidades diferentes, né? Como que foi essa tua parte da infância, pré-adolescência, adolescência, que teve tantas mudanças, assim? Como que tu encarava? Tu se lembra? Era natural pra ti ou te incomodava? Não me incomodava. Tem coisas... basicamente a história assim, eu nasci no Paraná, morei no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul a gente foi para Paraná de novo e para Santa Catarina, Itapema. Então toda a minha família está lá em Itapema, toda a minha família. Meu pai está lá em Itapema, né? E a mulher dele, meus irmãos ali. Então, e dali eu fui para Floripa. Então, se eu volto para o Brasil, eu volto para Itapema. Itapema e Florianópolis, entende? Ali é onde está a base. Mas toda a história antes, tipo, o Rio Grande do Sul, eu me criei no Rio Grande do Sul, na real. No Paraná eu só morei até os 4 anos. Então, no Rio Grande do Sul, eu tenho memórias super boas daquilo. Foi gostoso. Era um nada, roça. Perto lá, 80 quilômetros de Erechim, não tinha estrada de chão. Era outro mundo, mas era legal. Muito bem. Voltando pra essa história com a tua mãe, tu comentou que ela costurava. Ela costurava profissionalmente ou por hobby? Por hobby. Minha mãe fez várias coisas. Minha mãe é um pouco... Como sabe que eu sou agora, ela foi cabeleireira, mas ela, em realidade, ela era enfermeira. Quando eu nasci, ela era enfermeira. Só que ela costurava, ela vendeu roupa, Gente, ela fez 1000 coisas. Mas não. Ninguém em casa realmente tinha alguma conexão com arte ou com moda. Beleza. Então, nessa época que tu falou que tu tentou aplicar pra UDESC, pro curso de moda, tu tinha mais alguma outra opção de curso na cabeça ou tu estava focado na moda mesmo? Eu apliquei para moda e depois eu também pedi para desenho industrial, algo assim, uma coisa assim. Eu lembro que foi uma coisa meio assim. Mas o que eu queria era moda. Eu fui fazer o outro por vozes que estavam na minha cabeça.
vozes que eu digo de, sabe, gente atrás falando coisa. Mas sempre foi moda. Tanto que quando eu fui fazer o curso em Londres, eu fiz... Lá em Londres funciona diferente. Você não vai fazer o curso de moda direto, né? Você faz Foundation primeiro, que é 1 ano. Daí ali você vai fazendo todas as matérias, digamos, fotografia, um pouco de moda, um pouco de cada coisa, de arte. E depois você vai fazer os 3 outros anos da faculdade, né? E o mestrado. Só que a Foundation que eu fiz em Camberwell, eles só te dão o brief, só te dão o texto lá, né? Você lê, sem foto, sem nada, e você faz o que você quiser. Entende? Daí, depois dos 6 meses, a minha professora chegou pra mim, ela viu tudo que eu tinha feito, era tudo conectado com moda e com desenho gráfico. Daí ela pegou e começou a falar pra mim, não, vamos fazer os próximos, que vai ser mais, os próximos 6 meses, mais direcionado pra moda e desenho gráfico. E no final, quando eu vi, tinha um portfólio latex de desenho como fala? Desenho de tecido. Né? Uhum. Exato, e moda. Daí eu falei, isso daí. Realmente. Que demais. Bom, então como que foi essa tua primeira experiência internacional? Que na introdução eu já dei um spoiler falando que é Londres, né? E a gente tá falando sobre isso já agora. Como que surgiu essa ideia? Tu já tinha vontade de ter uma experiência internacional, de fazer intercâmbio? Ou foi uma oportunidade que apareceu e você abraçou? Não, eu não me via no Brasil. Eu queria ir embora, eu sempre queria ir embora, porque não é que eu não me via no Brasil, eu queria conhecer culturas, sabe? O negócio me fascinava, então eu queria sair. Naquela época, se eu tivesse me chamado para ir para o Paraguai, eu tinha ido. O negócio era conhecer cultura nova, era sair, sabe? E eu não via, eu não tinha como, sabe? Eu não tinha conexão com ninguém. Daí eu tentei, eu trabalhava numa loja de vendedor, daí no lado, a menina do lado, locutora, a irmã dela morava nos Estados Unidos. Ela falou, olha, vou tentar colocar vocês... Só que eu não ia conseguir tirar o visto, imagina, para tirar o visto, meus pais iam colocar os papéis dele lá e negar na hora, né? Entende? Daí, nisso, a minha mãe conheceu uma mulher e a filha dela morava em Londres. E daí ela colocou a gente em contato, a Fábio. Ai, Fábio, um amor, olha, amo ela. Até hoje a gente tem contato, é uma fofíssima. E ela falou, não, eu te ajudo, sem problema. E eu cheguei em Londres, eu nem sabia quem ela era. Ela foi me pegar no aeroporto. Uau! E... Gente, o frio na barriga antes, né? Ai, eu tava tão feliz. Eu, sabe, foi assim, era tudo que eu queria. Claro, é aquela coisa, tudo que você queria. Depois você passa a imigração, daí você se dá conta que daí vem o difícil, né? Eu não falava inglês. Eu não sabia contar inglês. Uau, mentira. É que eu migrei nem o básico. Nada, eu não sabia. Imagina que eu fui comprar bread, eu peguei e fiquei com o dicionário no primeiro dia, entende? Eu chegava e falei, this. E hoje em dia a vida é muito diferente, né? Com internet e um Google Translator do lado, a vida muda. Gente, a gente tá falando de 2001, entende? De 2001 isso. Eu era um moleque. E Deja, qual que era o sentimento em relação à tua carreira, aos teus estudos, quando tu se mudou? Tu tinha algum plano, assim, no fundo do seu coração, falando, aqui vai dar certo, aqui eu vou conseguir estudar moda, trabalhar com moda? Ou tu foi, assim, uma página em branco pra tentar descobrir de novo se era aquilo mesmo ou não? Como que era o teu sentimento em relação à tua carreira? Então, meu sentimento em relação à carreira era o seguinte, olha, eu migrei, ponto, sabe? O que aconteceu? Depois que eu já estava lá há 2 anos, ou uma coisa assim, porque o típico, tava lá ilegal, tava limpando McDonald's, toda aquela coisa, né? No começo, o negócio para mim era sobreviver. Eu falava, aqui eu quero ficar. Eu ligava pra minha mãe naquela época, e ela falava, não, se não der certo, você volta pra casa. Eu falei, mãe, eu não quero voltar, mãe, isso daqui tem que funcionar. E eu falava pra ela, para de falar isso que eu não ligo mais pra senhora, né? Ela, não, filho, não, vai dar certo. Um amor. E eu não tinha, como que eu dizia, naquela época, quando eu cheguei eu não tinha nada pensado, mas daí foi passando o tempo, eu falei, eu já aprendi inglês. Eu já, sabe, eu preciso dar um passo a mais, eu preciso estudar. Então, eu tinha o dinheiro guardado. Então, a minha ideia era voltar para o Brasil e fazer faculdade no Brasil. Porque eu falei, eu volto para o Brasil, pago a faculdade, sabe, faço faculdade no Brasil. Porque agora, daqui para frente, eu não quero ficar fazendo isso. Eu não quero estar trabalhando no trabalho que eu estou, eu quero estudar.
Quanto tempo foi isso, Deja, pra você conseguir se sentir confortável no seu nível de inglês e conseguir guardar esse dinheiro pra esse próximo passo na carreira? 3 anos. 3 anos. Foram 3 anos porque daí eu já tava... E também porque eu não tinha papel, né? Eu não tinha passaporte, entende? Eu tava com passaporte brasileiro lá. E nessa época, aí eu já tinha, tipo, eu podia trabalhar 20 horas que eu tinha o visto, mas eu trabalhava infinitas horas. E nessa época eu já tinha 2 trabalhos, porque daí eu trabalhava no estoque da Miu Miu e trabalhava no estoque da Burberry. Que quando eu saí, que isso é uma outra história, como eu cheguei lá no estoque, é outra história para eu te contar. Mas daí Então, eu tinha esses 2 trabalhos. E nessa época, tipo, eu trabalhava 7 dias por semana nesse período para poder pagar o visto, para poder pagar tudo e ter o dinheiro guardado, né? Então foi toda essa coisa. Daí eu falei, isso daqui não é vida, eu quero isso. Então, daí o que aconteceu foi que uma menina que trabalhava comigo lá na Miu Miu, ela era brasileira. E ela estava na faculdade. E ela falou para mim, você pode estudar aqui se você quiser. Você vai conseguir. Coloque isso na tua cabeça. E eu tinha um namorado irlandês na época. E ele falou para mim, não. Eu falei, Matthew, como que eles vão me dar uma vaga? Eu falei, eu sou um imigrante. Ele falou, Jair, você cruzou um oceano. Se você quer estudar, eles vão te deixar estudar. Entende? Entenda isso. Não é porque você não é daqui. Entenda, o negócio aqui vai. Se você tem vontade, você entra. Eles querem pessoas que querem, sabe? E isso eu digo para todo mundo, né? Que está escutando, que realmente quer vir estudar. O negócio aqui é você querer. Na Inglaterra, principalmente, sabe? E daí eu fiz meu portfólio. Gente, eu não sabia nem que eu sabia desenhar, sabe? Coloquei lá uma bolsa em cima de uma cadeira, desenhei. Daí uns amigos do MEF me encontraram e falaram, não, gente, você tem que fazer isso. Mais ou menos me indicaram o que fazer, né? E daí eu fui pedir a vaga na faculdade. E daí no primeiro college que eu pedi a vaga, eles não me deram. Ele me colocou lá para fazer um life drawing, daí eles não me deram. Daí eu fui na University of the Arts London, entende? No St. Martin's, tudo ali, para pedir para fazer minha coisa. E daí eu já tinha passado já por 2, 3 colleges, entende? Daí quando eu fui pedir a vaga lá, eu já mais ou menos já sabia como ia o negócio. Daí cheguei em casa e um belo dia... Eu fico rindo porque um belo dia chega a carta, né, falando, te aceitaram lá na Foundation de Camberwell, porque do St. Martin's eles me mandaram para Camberwell porque viram que o meu negócio era mais conectado com arte, mais artístico do que moda naquela época, sabe? O meu portfólio. Porque eles mandam de um lado pro outro. Um pouquinho melhor pra mim como é que funciona. A Camberwell, ela é uma universidade dentro do grupo da universidade da UEL? Como funciona? Vale. Então, o que acontece é assim, existe a University of the Arts London, entende? Que é a UEL. E o que faz a universidade agora eu acho que são 5 ou 6 colleges, eu não lembro, que é os St. Martin's, Chelsea, Camberwell, London College of Fashion, o de comunicação, Wimbledon. Acho que são 6 agora. Então, daí, quando você... O diploma vai da Universidade de Artes, entende? Mas cada college é famoso por uma coisa. Tipo, o St. Martin's é famoso porque saiu o Alexander McQueen, o John Galliano, que é mais forte em moda. Daí você tem o Chelsea, que saiu Henry Moore. Daí você tem, sabe, Camberwell, que... Sabe, cada um deles tem suas estrelas de escultores, de desenhador textil, daí é o que, sabe, de cada curso ali, o de moda, cada um tem suas coisas. Só que uma vez que você está ali dentro, você tem a carteirinha de um deles, você pode ir em todas as bibliotecas, você pode visitar os outros cursos, você tem descontos nos cursos. Por isso que, tipo, você viu no meu currículo ali que eu tenho Life Drawing sabe? Então eu ia fazendo Summer Courses nos outros, assim, que era mais fácil. E você está dentro da bolha, né? Daí eles meio que se ajudam ali dentro. Eu quero ter uma pergunta sobre o processo de aplicação. Como que foi, então, fazer esse portfólio, esse currículo? Como que era esse processo de aplicação, se tu se lembra? E o que te motivou a continuar aplicando mesmo depois de receber alguns nãos? O não recebi naquele dia, foi aquela lá, não, mas eu sabia, eu queria estudar. Você podia me dizer 10 mil não, eu ia atrás. Algum lugar tu ia encontrar. Uhum. Algum lugar eu ia encontrar, entende? Ainda bem que entrei no melhor ali, sabe? Nem eu acreditei. Mas o processo, basicamente,
O portfólio, para foundation, né? É um portfólio no seu dia. Hoje em dia eu não sei como funciona, a gente está falando, hoje em dia é tudo digital, né? Era um portfólio grande, então daí tinha que ter um pouco de desenho, um pouco de fotografia, porque na Inglaterra, antes de você ir para a foundation, você faz umas coisas que seriam os A-levels, sim. E você faz depois, antes de terminar a escola, você faz um pouquinho de arte lá. E daí você monta um portfólio para você ir aplicar para essa foundation, entende? Então, eu não tinha feito isso. Então, eu criei o portfólio. Eu criei meu portfólio que tinha uns desenhos, algumas fotografias, algumas coisas de tecido, algumas coisas que eram mais, umas fotos meio de cerâmicas e coisas, sabe? Uma coisa textil, arte. Entende? Porque o que eles querem ver? Eles querem ver que se você sabe desenhar, se você tem algum olho para arte, sabe essas coisas? Você não vai chegar lá com um portfólio sobre direito, sabe? E daí eu entrei, daí você vai lá, você manda lá o teu negócio online, eles te mandam a carta falando, no dia tal, você vem aqui, e daí você vai lá com o seu portfólio, eles te colocam numa sala, daí você coloca seu portfólio lá, você sai, e eles olham o teu portfólio, depois eles falam, você vem aqui e pega seu portfólio, depois eles te falam, você entrou ou não. E algumas pessoas eles chamam e fazem entrevista, por que você quer entrar, qual que é a tua motivação, o que é. Daí você fala, daí depois você recebe uma carta em casa. Que daí tipo, eu recebi a carta, né, falando, você entrou. Só que daí, deixa eu contar, daí eu recebi a carta, daí eu liguei pra minha mãe chorando. Falei pra ela, mãe, eu entrei numa das melhores universidades de arte do mundo, eles me aceitaram, tô super feliz, não sei o que. Daí, que ótimo, daí eu desliguei. Daí eu liguei de novo chorando, ela falou, você ainda tá chorando? Eu falei, mãe, mas eu não posso entrar, eu pedi uma vaga como europeu, eu não tenho passaporte. Daí eu falei, o que eu faço agora? Daí eu peguei, isso é outra coisa, né? Eles são super legais na Inglaterra. Sabendo que você quer estudar, eu mandei um e-mail para eles e falei, olha, eu tive um probleminha lá em casa, você me guarda a vaga pro ano que vem? Daí eles guardaram a vaga e nesse um ano eu peguei e dei um jeito no meu passaporte e daí vou sair de Londres pro Brasil, dei um jeito no passaporte e voltei. Caramba, olha só que importante tu teve esse pensamento de realmente não ter medo de perguntar se era possível guardar essa vaga. Não. Porque às vezes pode ser que eu pensaria assim, se eles me aceitaram agora, eles não vão me aceitar de novo depois. Então, eu só perdi essa oportunidade, sem mesmo nem perguntar se poderia guardar a vaga para uma próxima temporada, né? Muito bom. Não, até hoje em dia eu faço as coisas. Até hoje em dia eu vejo a coisa, eu quero, e eu sou muito honesto. Tipo assim, eu quero trabalhar com você, agora eu não posso. Você consegue aí, você espera aí pro mês que vem? Tudo bem? Então tudo bem. É isso. Uhum. Sabe? E como que foi a questão financeira? Quando tu começou a falar que tu ligou pra tua mãe chorando, eu não imaginei que fosse a questão do documento. Eu imaginei que fosse assim, mãe, agora ferrou, eu não tenho dinheiro pra pagar esse negócio. Porque eu sei que os cursos da Universidade de Artes de Londres são caros, né? É um grande investimento. Caríssimo. Como que foi essa questão do financeiro? Tu conseguiu alguma forma de bolsa, de financiamento, de pagar em parcelado? Então, a rainha pagou. A rainha pagou. Porque o que acontece é que quando eu saí, eu já estava vivendo na Inglaterra há mais de 3 anos. Eu estava vivendo há 3 anos na Inglaterra, né? Então, e esses 3 anos, eu fazia o truque, né? De ter 2 contas bancárias, não sei o que. Então, as taxas do que era correspondente, eu estava pagando. Teve uma época ali que eu tive legal, aquela coisa, mas ainda meio que estava lá marcando lá que eu estava 3 anos no país. Se você, na época, agora com o Brexit isso não existe mais, né? Se você fosse europeu, estivesse morando lá mais de 3 anos, você era tratado como aluno, como britânico, entende? Como home student. Então, eles não sabiam que antes, entende? Eles não sabiam que antes, na faculdade, tudo, que o meu passaporte, que eu não tinha passaporte antes, entende? Então, eu peguei o passaporte italiano, voltei e dei o passaporte italiano e falei, tá aqui, eu pago taxa, não sei o que lá. Daí, a partir daí, eu já tinha direito a um student loan, entende? Uma bolsa. E como o student loan, a bolsa, a base era de quanto a tua família ganha. E não tinha família ali, era eu, então eu ganhei tudo. Uau, que demais! Gente. Meu primeiro computador que me deu foi a rainha, porque daí dentro da faculdade eles te fazem teste, né, de dislexia, deficiência de atenção. Daí eu fui lá, fiz um teste, daí tá lá, você tem ADHD e você tem dislexia. Daí ganhei um MacBook, ganhava... Tu descobriu lá que tu tinha isso?
Sim, com 25 anos. Faz tempo. Uau, tô chocada. Sim, deu tudo dentro da faculdade. Foi ótimo. Caramba. Sim, foi. Nossa senhora, tô Fih, chocada, eu vejo uma oportunidade, uma coisa, eu vou me metendo. Que ótimo. Bom, então, conta pra gente como que foi esse período na universidade. Tu comentou ali que foi 1 ano ou 2 anos de foundation? 1 ano de foundation. Um ano de foundation e depois E 3 de BA. mais 3 anos pra terminar o bacharelado em moda. Como que foi essa experiência da universidade? Qual foi a aula que tu mais curtiu? Qual foi a experiência mais legal desse curso? O curso é diferente, né? Eu sofri no começo, porque eles te ensinam a ser criativo, tá? Eles não te ensinam, eles te ensinam a ser criativo e eles não ficam um professor todo o tempo atrás de você. Basicamente, a gente tinha uma sala, sabe? Por isso ainda tem essas manias de colocar tudo na parede, essas coisas assim. Tipo, isso daqui é um pupurri, né? Ali você vê o 3D, em cima homem, mulher, estampado. Eu vou colocando porque eu gosto de ver, eu aprendi lá. Lá, então, você tem uma mesa, é um galpãozão, né? Assim, cada um tem uma mesa, daí você tem tua mesa e sua parede. Eles te dão o projeto e você vai fazendo o projeto. Você vê o professor 1 vez por semana, 2 vezes por semana. E daí você tem cursos dentro ali. Hoje vai ter um masterclass de screen print. Uma das coisas que eu mais gostava era... Cada semestre também mudava, né? Eles faziam as atividades. Daí tinha um semestre que toda sexta-feira a gente ia para um museu, ou uma galeria. A gente era obrigado a ir. Daí a gente ia para o museu, para a galeria. E tinha ali tem uma praça em Londres, que é Leicester Square, que tem um montão de cinema. Eles alugavam um cinema e colocavam a gente lá ver 2 filmes antigos, todas as sextas-feiras. Isso eu achava ótimo. Então, essas coisas me ensinaram muito a entender que, claro, você só vai conseguir criar o hoje se você saber o que aconteceu no passado, entende? Então, essas coisas foi bastante, e dentro da faculdade foi bacana. Eu aprendi muito. Tinha um bar dentro da faculdade. Na Inglaterra, o bar não é na frente da faculdade, é dentro da faculdade. Então, você imagina como que é o negócio. Eu também fiquei chocada. Meu marido estudou aqui no Canadá, ele fez mestrado aqui. E eu sempre achava chocante que tem um bar dentro da universidade, que parece um bar, assim, de Harry Potter. Tudo antigo, muito bonito, lindo demais. Bom, Deja, então como é que foi essa tua transição no mercado de trabalho? Você começou lá no início da sua vida de imigrante, na limpeza, foi pro estoque na Miu Miu, que já tem um pezinho na moda, né? Que é algo que eu falo muito aqui no podcast, que deu certo pra mim, de começar a ter esse emprego que tem alguma relação com moda mesmo, que o meu inglês não era perfeito, pra aprender um pouco mais sobre os termos, sobre o vocabulário de moda. Então, tu trabalhou no estoque da Miu Miu. Como que foi, então, essa transição para começar a trabalhar como designer têxtil na moda? Como tu conseguiu tua primeira oportunidade? Então, foi assim, ó, eu saí da faculdade, eu tava me formando, eu tava a ponto de me formar. Daí eu queria fazer um mestrado. Daí eu queria ir pro Royal College of Arts. Só que era caríssimo, isso a rainha não pagava também. E eu já tava cansado de estudar. Quase esqueci de uma coisa. Tu também trabalhou na Harrods, né? Também, na Prada. O que era vaga? Porque eu vi no teu currículo em espanhol que tava dizendo dependiente. Eu não entendi o que quer dizer isso. Vendedor. Eu te mandei em espanhol? Aham. Desculpa. É o que eu tenho lá. ENIES. Vendedor. Eu era vendedor na Prada. Lá. Numa corner que eles tinham lá. Então, tu teve mais um emprego entre o estoque e também o próximo como designer, né? Uhum. Sim, não, eu sei, ó. Eu tive, assim, ó. Lá, eu fiz. A primeira coisa que fiz foi kit import. Eu fui lavar prato. Só que as panelas eram maior que eu. Daí, depois eu fui, assim... e tinha um banquinho até. Daí, depois eu fui trabalhar no McDonald's, limpando. Daí, depois do McDonald's, fala assim, rápido, senão a gente vai ficar aqui 3 horas, aí eu posso ficar. Claro. Eu conheci uma italiana no voo de São Paulo para Milão. Eu fiz escala em Milão. E eu conheci uma italiana no voo. E eu sou muito dado, né? E daí eu dei para ela café, a gente não se entendia, sabe? Ela me escrevia as coisas e era tudo nos gestos. E eu, sim, tá, não sei o que lá. Daí, no final da viagem, quando chegou em Milão, ela me deu o e-mail dela. Daí ela colocou lá, Giovanna, @dolcegabbana.com.it. Exato, ela era compradora da Dolce Gabbana. Até hoje a gente é amigo. Ela é uma fofa.
Sim, então, e ela conhecia já todo mundo ali daquele mundo. E daí ela pegou, primeiro ela tinha mandado um e-mail pra mim, falando que era pra eu ir lá na Dolce & Gabbana falar com o pessoal do estoque. Só que eu não entendi nada. e eu, na época, eu não conhecia, não sei como foi a história, mas que lá passou. Daí depois, eu fui pra prato, sei lá, eu comecei a trabalhar no McDonald's, daí ela mandou um outro e-mail falando que pra eu ir na Miu Miu. E daí eu fui lá, daí foi quando eles me deram, eu entrei lá e foi ótimo, porque eu ganhava no McDonald's 4 pounds por hora e lá na Miu Miu eu ganhava 8, então daí eu pude estudar inglês, sabe, foi outra vida. Daí tá, desculpa, aí já vou eu indo daqui pra lá. Não, tá ótimo, daí, eu tô adorando. Você não parar, eu fico aqui. Daí da Miu Miu, da Miu Miu eu precisava de mais dinheiro, daí eu fui trabalhar no estoque da Burberry. Porque eu não gosto de ver essas coisas. Só que eu só podia trabalhar 20 horas em cada um, né? Daí eu descobri na Burberry que tinha uma brechinha lá que eu podia trabalhar mais horas. E também o meu inglês já estava melhor, eu queria sair do estoque. Daí eles me deixaram ir para as vendas. Daí eu fui pro shop floor. Eu trabalhava naquela de Knightsbridge, da esquina lá, quando eles abriram, foi legal. Daí a mulher lá que me contratou, ela foi para Harrods. Daí ela me chamou, entende? Ela falou, a mulher do Dolce & Gabbana? Não, a mulher da Dolce & Gabbana ficou na Itália. A mulher que me contratou, a Nicola Greenhill, que me contratou na Burberry, ela me chamou pra ir pra Prada. Daí ela falou, vem pra cá, não sei o que lá. Daí eu fiquei trabalhando lá. Eu trabalhei lá. Uau. E daí quando eu comecei a faculdade, eu também continuei trabalhando, né? Só que eu trabalhava 2 dias por semana. Trabalhava part-time. Que ótimo. Pra quem não conhece o que é Harrods, fala um pouquinho aqui sobre como que funciona trabalhar lá. E o que é a Harrods. Tem alguma coisa no Brasil? Sim, acho que não. É uma loja de departamento gigante, né, que é super conceituada. E basicamente Londres tem 3, se eu não me engano: Harrods, Harvey Nichols e Selfridges. Dessas mais, a Selfridges seria mais contemporânea. Logo tem a Harrods, que é mais tradicional, digamos assim. Mas tá tudo lá dentro. Todas as conas de Prada, Burberry, Miu, todas essas aí, toda a parte de perfumaria. E é como trabalhar em qualquer outro lugar normal, entende? De vendedor, não tem nada de tão especial. A única coisa, assim, tem de vez em quando você vê alguns clientes que são... Porque aquela parte ali onde está essa loja, tem muito árabe que vem, sabe, no verão, e eles têm casas, são milionários. Então você vê gente ali gastando milhões, mas a coisa acaba se normalizando, entende? Você tá ali, você sabe que você tá ali para vender, e aquilo é uma roupa. No final do dia, aquilo é roupa. Você tá vendendo roupa. Você ganhava comissão por quantas vendas que você fazia? Ganhava. E tu tinha clientes, assim, que eram muito fiéis, que só queriam ser atendidos por você? Clientes... Sabe o que acontece com a Harrods? Não é uma loja... Tipo, quando eu fui trabalhar nas lojas, na loja mesmo, que é tipo, que eu trabalhei na Ferragamo, que era na loja, daí sim. Mas tipo, na Harrods é mais uma coisa de passagem. Entende? Sim que volta, sim que tem clientes que voltam, mas esses clientes que são realmente fiéis, tem muito personal shopper lá dentro. Então esses clientes, eles vão buscar essas pessoas, sabe? Que já conhecem eles, tipo a princesa, não sei de quem, essas coisas, eles já têm os personal shoppers que estão ali dentro. Aliás, tem uma indicação de podcast aqui do Moda na Mochila, tem uma pessoa que eu entrevistei aqui, a Luísa Levine. Ela trabalha na Saks Fifth Avenue de Nova York e... ela é personal shopper, personal stylist lá. E ela atende vários clientes, assim, que só compram com ela. Que ela manda as fotos pra clientes que compram até por mensagem de texto, assim. Porque ela já sabe qual que é o estilo daquela cliente. Então, se quiserem saber mais como que é trabalhar como personal stylist em Nova York, esse é um episódio bem legal. Vou deixar na descrição também. Muito bem, Deja. Então, como que foi essa transição de trabalhar na Harrods, trabalhar com vendas, para realmente ter a primeira oportunidade como designer? Então, exato, como eu estava te falando, eu queria fazer um mestrado, né? Eu queria fazer uma pós, né? E daí já tinha esse negócio de cansado de estudar, cansado de não tinha dinheiro naquela época para fazer, que era caríssimo, 9 mil pounds, uma coisa assim. Daí eu pensei, gente, eu amava o McQueen na época, eu li. Daí eu falei, gente, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou pedir uma vaga lá. E fui lá, cheguei no meu portfólio, blá, 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 e entrei e comecei a trabalhar lá como intern, como que fala em português? Um estagiário? Estagiário. Uhum. Isso, eu comecei como estagiário lá. E foi super bacana, porque aquilo ali foi uma escola, né? O meu chefe era o sobrinho do Lee.
Você viu o documentário dele, um que é um careca com um montão de tatuagem no braço? O documentário do McQueen, que Não saiu? assisti, não assisti. Boa Ah, tá. indicação, já vou colocar aqui na lista. Então, tem um, você vai ver um careca lá, e o Gary McQueen. Ele era meu chefe, ele é um fofo, super gente boa, aprendi um montão com ele. Como que era o dia a dia lá, trabalhando como assistente de design têxtil? Tu fazia estampas do zero ou fazia partes da estampa? Como que era, assim, em detalhes? Pra gente saber como que é trabalhar numa grande marca de moda. É ótimo. Então, primeiro, a gente vai e faz toda a investigação, né? Research. Lá funciona muito, obviamente, com mood boards e de inspiração, mood board de inspiração, mas muito grande, a fundo. Então a gente tinha paredes gigantes, sabe? Gigantes, e elas se moviam, né? Iam pra lá e pra cá. Daí, tipo, a gente tá vendo, se inspirando, por exemplo, um filme dos anos 70. Então, uma das pessoas ficavam lá só tirando foto, screenshots do filme e imprimia e colocava tudo lá, pra gente ficar esperando. Você tem a musa, sabe? No caso lá, mesmo no seu dia era David Bowie, aquela coleção. Eu tô lembrando uma coleção e tô fazendo toda a trajetória aqui. Então, era David Bowie, daí a gente tava vendo o filme, daí tinha... A inspiração também era coisas abertas simétricas, entende? Fotos, não sei como explicar. Só que eles, como isso já tinha sido usado nas outras coleções, vai tudo dentro, ia tudo dentro de folders. Gente, olha a cabeça. Eu pareço a Luciana Gimenez, sabe quando ela voltou ao Brasil? Então eu já não sei nem português, nem inglês, nem espanhol, eu misturo tudo, falar comigo é uma festa. Normal, normal. Eu sempre falo isso, que eu achava que antes de mudar, eu achava, não, é impossível, não tem como esquecer português. E agora, morando 6 anos no Canadá, eu tenho várias palavras que eu esqueço e que são melhores em inglês, mas tamo aí, né? Então, eu misturo tudo. No mesmo barco. Entende? Eu misturo, às vezes eu traduzo, eu faço a tradução do português pro inglês, do inglês pro português, daí a cabeça vai assim, anyway. Então, daí tinha tudo, tava tudo guardadinho lá, né? Porque você pegava o livro, escaneava o livro, pegava foto e ia colocando lá, né? Tudo muito organizadinho. Depois que a gente tinha lá todo naqueles murais lá, o McQueen, o nome dele é Lee Alexander McQueen. Dentro lá a gente só chamava ele de Lee, entende? Daí o Lee descia porque ele estava lá no quinto piso, lá no quarto piso, e a gente, menswear estava lá embaixo. Daí ele descia, daí ele via isso sim, isso não, isso sim, isso não, voltava, daí a gente continuava a coleção a partir daquilo, né? Daí já começava todo mundo, toda a equipe de desenho de tecido, toda a equipe de roupa, todo mundo começava a fazer ao mesmo tempo. Porque a coleção era mandada para fora, jogada pro lixo direto, né? A ideia daí voltava a fazer tudo de novo. Caramba. Entende? Então isso ia. A coleção, teve uma coleção que ela foi quase no final lá, até sair. Mas hoje em dia também, as coisas que eu faço hoje em dia também acabam acontecendo isso. Muitas vezes me ligam, já começou a produção, dá para trocar? Sabe? Porque são tendências. E daí, tipo, teve um exemplo, uma parte lá era daí a gente começou a fazer sobre guerras. Então daí me mandaram lá para ir pro market, comprar um montão de roupa como que fala? Roupa de soldados e coisas assim, antigas, vintage, trazer para o estúdio, cortar as partes principais, colocar lá, ver o que é e começar a tirar os detalhes dali, né, do que é vintage. Também se baseia muito no vintage. Tem um archive, um estoque onde eles têm tudo guardado, bordados, roupas, coisas que já foram utilizadas antes. Então você também está rebuscando essas coisas, né? Porque tem a essência da marca, né? Você não pode ir tão fora daquilo, senão você vai fazer outra marca, né? E daí a gente começava a desenhar. Daí você desenhava, já imprimia e ia colocando no mural. Tá. Daí descia o Lee de novo, sim, não, voltava e a gente ia de novo. E era mais ou menos isso, no dia a dia. Daí tinha o pessoal que fazia bordado, o pessoal que fazia a parte de calçados. Eu fico imaginando, assim, como que era na tua cabeça tu trabalhar com um cara que é, assim, um dos maiores ícones da moda, né? Um dos maiores ícones da moda britânica também, conhecidíssimo internacionalmente.
Como que foi pra ti nesses 2 anos que tu trabalhou lá? Chegou uma hora que virou natural ver ele, interagir com ele enquanto você estava trabalhando? Ou sempre te dava um frio na barriga de estar perto dele? Eu fiquei lá um ano. Não 2. Isso. Eu sempre quase me dava um frio na barriga cada vez que ele passava, né? É que tinha um respeito muito grande por ele ali dentro, entende? Sabe? Era uma... Tanto que a biblioteca... Porque lá dentro também tinha uma biblioteca, né? Porque também vai muito... Você está se inspirando muito em arte, em artistas e coisas assim. Então você sobe, pega o livro e volta, né? Então daí era no andar de mulher. Ele estava em cima. Que estava ele, a Sarah Burton, que é onde faziam os feats e coisas assim. Daí, raramente a gente subia lá, entende? Só que você via ele lá embaixo, às vezes ele vinha com os cachorros, e sempre que ele descia lá para ver, a gente se colocava todo mundo de trás, todo mundo ficava atrás, e ele ficava lá falando, mas sempre um super respeito com ele, e para mim foi, até hoje em dia foi uau, né? Mas daí eu acabei saindo de lá. E ele faleceu também, né? Em 2010, né? Então, o que aconteceu foi que minha mãe morreu, daí eu fui pro Brasil, daí minha mãe morreu, daí foi uma sequência, uma coisa atrás da outra. Daí eu voltei, o Gary falou pra mim, Jair, você tem certeza que você quer voltar, não sei o quê? Eu falei, não, tá tudo bem, eu consigo. Daí a mãe dele morreu em cima. Daí eu peguei do McQueen. Daí a minha cabeça já começou a ficar, sabe, e eu já tava com Londres também, já tava super angustiado de estar ali. Daí nisso... eu peguei e falei pro Gary, eu preciso de um tempo, eu acho que eu não consigo desenhar ainda. Daí eu falei assim, eu vou dar um tempo, e depois eu volto. E nisso ele foi e se matou, e sei lá qual foi as coisas, as razões, e é super válido, né? Então, daí ele se matou, e nisso ficou uma nuvem super negra na minha cabeça, super, sabe? Nossa. E daí foi quando eu vim pra Espanha. Daí eu falei, eu vou pra Espanha, eu já tinha vindo pra Barcelona 5 vezes. Daí eu falei, vou pra Espanha, fico um tempo lá e depois eu vejo o que eu faço, né? E daqui eu tô, sabe? Daí eu não voltei mais. Daí que se vive diferente, aqui é outra vida. Caramba, desde eu não consigo imaginar o período como deve ter sido difícil pra você, cara. Foi uma coisa em cima da outra, sabe? Eu sempre fico... Muitas vezes eu penso, se eu tivesse ficado lá mais tempo, sabe? Onde eu estaria, o que aconteceria? Talvez eu estaria louco, porque se eu estivesse em Londres eu estaria louco. Mas foi muito uma coisa em cima da outra. Minha mãe, a mãe dele, ele. Eu falei, não é isso. E eu já tava com Londres aqui, eu já tava em Londres já fazer 10 anos, sabe? Então eu já tava assim que eu não aguentava mais estar lá. Precisava de um respiro, uma mudança de cenário, né? E por que Barcelona? Então, eu vim pra Barcelona. Barcelona é fácil. Eu odeio o calor, eu odeio o clima da cidade, todo mundo ama o clima da cidade, eu odeio isso daqui. Acho que tem que se mudar pra Toronto, então, pra morar aqui pertinho de mim. Eu ia amar. Eu tava super feliz. Eu estive aí no Canadá, eu adorei. Adoro frio. Amo frio. Aqui não faz frio. Mas a cidade é fácil. É uma cidade muito alegre. As pessoas são... Sabe? Eu tenho muitos amigos aqui que são família. Tipo, quando o Thomas morreu... Thomas é meu cachorrinho. Quando ele morreu, eu fui lá no veterinário. Daí quando a gente vai começar a chorar. Eu fui no veterinário com uma amiga minha daqui. Eu liguei pra ela às 5 da manhã, por exemplo. Imagina. Liguei pra ela veio pra minha casa e a gente foi no veterinário de manhã e a gente fez a eutanásia. Eu sabia que tava chegando a hora ali, né? Quando eu voltei pra casa, tava a minha casa cheia de gente. Todos meus amigos. Coisas que em Londres isso não aconteceria. E são todos, sabe, todos estrangeiros ou gente daqui. Entende? E são essas coisas que na Espanha te abraçam eu me sinto em casa. Eu não me sinto imigrante que zero aqui, jamais. Sabe? Eu me sinto super bem aqui. Então, uma coisa que me faz... Por isso eu acabei ficando aqui também. E é muito fácil. Tem algo que eu sempre pergunto pras pessoas que vêm aqui. E geralmente a experiência delas é bem diferente da minha. Então eu vou perguntar primeiro, antes de falar sobre a minha experiência, pra saber qual que é a tua experiência. Tu falou que se sente em casa em Barcelona. Foi algo que tu sentiu no momento que tu pisou pela primeira vez, ou foi uma construção? Então, eu sempre me senti muito bem aqui. Pra te dizer uma coisa também. Em Londres, eu não me sentia mal. Em Londres eu tinha esse sentimento de imigrante. Isso sim, sabe? Eu sou um imigrante. Mas eu não me sentia mal, nunca fui discriminado, também sou branco, aquela coisinha, sabe? Tem todos esses parâmetros também que entram, né? A forma que você fala, que você vai acabando falando inglês, coisas.
Mas é muito mais fácil ali em Londres você ser discriminado, muito mais fácil, e você te faz se sentir muitas vezes, você é um imigrante, sabe? As coisas, às vezes. Aqui na Espanha, não. Pelo menos a minha experiência que eu tenho, né? Eu me sinto bem, tanto que aqui tem toda essa coisa de catalão, não sei o quê. Não, comigo não acontece isso, nunca aconteceu. Tanto que eu cheguei a me sentir em casa, sabe por quê? Porque a pessoa que me recebeu aqui foi uma menina que eu trabalhava na Harrods com ela, sabe? E eu tava entre vir pra cá ou ir pra Madrid. Daí eu mandei e-mail pra foi um Facebook, tava no Facebook, naquela época Facebook. Falei, Ana, eu tô pensando em ir pra Barcelona ou pra Madrid, qual você acha melhor? Ela falou, se vir pra Barcelona, você pode ficar na minha casa até você encontrar um lugar, sabe? E ela é daqui desse bairro que eu tô morando agora. Foi ela e o pai dela me receber no aeroporto. Então aquilo pra mim foi uau, sabe, já de porta aberta. E ela me deixou ficar na casa dela, ela falou, você fica na minha casa o tempo que você precisar até você encontrar uma casa, sabe? Então eu tenho, olha, toca madeira, sempre aconteceu muita coisa boa pra mim também, sabe? Mas isso, então sempre me senti bem aqui. Bom, então como que foi conseguir o teu primeiro emprego aí? Você chegou em uma fase da tua carreira completamente diferente do que quando você se mudou pra Londres, que até por isso talvez que você lá tenha mais esse sentimento de imigrante, né? Porque você passou por todas as fases, assim, de evolução de carreira, né? Como que foi, então, conseguir o teu primeiro emprego, que já vou falar agora, foi na Mango? Então, outra piada. Então eu cheguei aqui, eu conheci o Juan, o meu ex-namorado. E daí, eu não conseguia emprego aqui. Não me dava emprego. Porque eles falavam que o meu portfólio era muito, muito criativo. E claro, o mundo aqui é a meca do fast fashion, né? Toda essa Mango, todas essas coisas é a meca do fast fashion. E, claro, porque a ideia também não era vir pra cá e ficar, sabe? Entende? A ideia era vir pra cá, passar um tempo e depois voltar pra Londres, fazer outra coisa, sabe? E daí eu vim, só que daí eu conheci o Juan também. Daí já tava apaixonado, toda aquela coisa. Daí eu fui trabalhar numa loja aqui. Daí eu falei, não, eu tinha dinheiro guardado, mas mesmo assim, eu fui trabalhar numa loja, porque eu fiquei 3 meses sem trabalhar. Isso daí depois eu falei, não, vou começar a trabalhar e ver o que eu vou fazer. Que já tinha terminado o verão, toda aquela coisa, né? Daí eu comecei a trabalhar numa loja, daí eu falei, gente, eu não quero trabalhar numa loja, eu quero trabalhar numa marca. Daí eu comecei a pedir, foi assim, olha a minha cabeça. Eu falei que eu quero trabalhar, daí eu já comecei a buscar todas as coisas que eu sabia fazer, né? Porque eu falei, vamos pra loja, vamos pra isso. Daí eu consegui numa loja. Daí nisso eu continuei buscando como desenhador, como designer. E eu não conseguia trabalho, eu fiz 2 entrevistas e eu não conseguia. Uma foi na Bershka, uma num provedor aqui, foi isso. Seu portfólio é muito criativo, não sei o que lá, que se te dão... Lembra como se fosse hoje. Se te dão borboleta, você tem que desenhar borboleta. Né? Toda aquela coisa de inspiração. Daí eu fiquei com aquilo lá na cabeça, daí eu falei... E eu, na real, eu fui educado daquela forma. Eu não sabia, entende? Tanto que quando eu entrei na Mango, eu não sabia nem fazer uma ficha direito. Porque eu sabia fazer coisa, eu sabia ser criativo e o que eles mandavam eu fazia, né? Daí o da Mango aconteceu assim. Daí eu não tava conseguindo aqui ir pra frente, daí eu falei, o Juan pegou e falou pra mim, Jair, se você quiser voltar pra Londres, eu volto com você. Daí eu falei, então eu vou voltar pra Londres, porque aqui eu vou continuar, eu não quero estar trabalhando numa loja, eu quero ser desenhador. Chegamos em Londres, o Juan não se adaptou. Em Londres, cheguei lá e eu lembro que eu tive uma sensação que eu falei, por que Barcelona não funcionou? Eu não quero estar aqui. Era o sentimento que eu tinha, eu não quero estar aqui. A gente não durou nada. Acho que menos de 3 meses. Uma coisa assim, 2 meses a gente pegou e falou, vamos voltar para a Espanha. Só que nesse momento que a gente estava nessa, vamos voltar para a Espanha, ele começou a buscar trabalho, um amigo dele falou de um trabalho, eu comecei a aplicar para trabalho aqui e me chamaram. Não, foi aí que me chamaram para a Bershka. Daí quando me chamaram para a Bershka, daí eu peguei um avião, vim para cá para fazer entrevista, né? Daí chego na entrevista, fiz a entrevista e como eu já estava aqui, eu pensei assim, já estou aqui, vou buscar alguma coisa daqui. Daí eu vi que tinha uma vaga na Mango, justo o que eu estava fazendo, que era para cobrir uma baixa maternidade, uma coisa assim. Daí eu pensei, se eu mandar esse currículo agora, ela vai falar que não. Ela vai todo esse processo. Daí eu vi o nome da mulher do Recursos Humanos lá, liguei para a central, lá do coisa, falei para ela, olha, a Maria, então eu apliquei para essa vaga, a Maria... me vendi, eu trabalhei lá, fiz isso, não sei o que lá, blá, 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 blá. A Maria me deixou uma mensagem no meu voicemail, mas eu não consigo escutar. Você pode me passar com ela, por favor?
Primeiro eu me vendi, falei quem eu era, que eu tinha trabalhado. Então ela me passou para a mulher. Daí quando ela me passou para essa do Recursos Humanos, eu me vendi de novo e falei, olha, eu quero muito trabalhar, por favor, vamos fazer uma entrevista amanhã? Ela falou, então vem. Daí eu consegui o trabalho. Caramba, que criativo! Ele é quando bate a corda no pescoço, você aprende a nadar, sabe? Meu E foi isso Deus. daí, Mas foi e aí, assim. como é que tu convenceu eles, então, que o teu portfólio, que tu poderia também fazer esses trabalhos que não eram super artísticos? Como é que tu convenceu ela? Com ela foi mais fácil, porque o ponto foi assim, ó, também, Eu cheguei lá, a minha chefe na época, ela era muito criativa. Ela era uma fofa. E também, como eu tava cobrindo, eu não estava nem aí. O negócio era para 3 meses ou 6 meses. Então era tipo assim, é o que eu tenho, sabe? Vamos lá, entra aí. E daí, claro, eu já tava lá dentro, eu aprendi a nadar, né? E daí eu entrei, daí pra frente, porque é aquela coisa, você entra em uma, você vai conhecendo todo mundo e tipo eu E sou acabou freelancer hoje em dia. ficando Sim. 2 anos lá, praticamente. Exatamente. 2 anos e pouco eu fiquei lá. Daí dali, imagina, eu comecei cobrindo essa baixa, depois eu levava, como que fala? Eu que cuidava de toda a produção de camisetas e todos os desenhos de camisetas e coisas. Sim. Que Então loucura, que loucura pensar que... Quando que eu imaginar, quando eu era estilista lá no Brasil, que saía pra fazer viagem de pesquisa na Europa, entrava na Mango, olhava todas aquelas estampas, pensar que tinha um brasileiro lá dentro, cara. Não, tem mais que um. Eu era... não, eu sei, mas assim, Na eu falo Zara, porque... então. Eu sempre falo como eu era ignorante, sabe? Tipo, antes de me mudar pra fora, antes de mudar pro Canadá, que eu achava que não tinha brasileiro aqui que trabalhasse com Não é moda. ignorante. E aí vai se descobrindo. Não é ignorante, é não se valorizar, né? É o que Sim. acontece muito com a gente. Entende? Sim. É o que a gente Falta de acha que a gente não confiança. pode. E muito ao contrário, brasileiro é bom pra caramba, brasileiro é muito criativo, brasileiro dá a cara a tapa, brasileiro trabalha muito, entende? Então, bom, você sabe, você tá aí, você migrou, você sabe como é brasileiro aí, tem uma fama negativa de um lado? Sim, mas tem uma, como todo mundo. Mas brasileiro é bom, você coloca um brasileiro pra trabalhar, você sabe que vai ter trabalho. Com Entende? certeza. No teu currículo, que também era em espanhol, agora eu tô aprendendo palavras em espanhol, porque eu li o teu currículo. Não, eu tô gostando de saber disso. Eu vi que tava escrito designer têxtil, na vaga da Mango, né? Designer têxtil e prenda. O que é prenda? Roupa. Garment, sim. Então tu fazia design de moda também lá, além do design de estampas. Então, eu comecei lá, cobrindo essa baixa, do departamento lá um departamento, porque tudo é dividido por departamentos, né? Departamento de casual, e também vai por tecidos, né? Circular knits, plana, então é tudo dividido por coisinhas assim, né? Então, eu tava num departamento, daí no departamento de circular, mas de casual. Ali eu só fazia estampados, sabe? E quando começou esse negócio das camisetas, gente, eles me chegaram lá pra mim e falaram, deu uns negócios lá, falaram, ó, faz um trabalho aí pra gente, você quer lá? E falaram, você quer um negócio? Você quer essa posição? Eu falei, quer essa vaga? Eu falei, eu quero. Daí entrei lá, só que eu não sabia, outra das coisas que eu faço, eu não sabia fazer camiseta. Eu fui estudar. Falei, vamos dar a vaga, fico lá. Eu fui lá, eu falei, né, eu comecei a dizer, mas não tem truque, entende? Você vai lá, copia o negócio, eu quero isso, tal qual, mandar lá pro provedor e fala, eu quero essa camiseta com como que fala, com essa caixa, faz pra mim. Daí com o tempo você foi aprendendo, daí fazer o fitting, tudo. Até hoje em dia eu faço isso. Hoje em dia eu faço os dois, por isso que tipo 3D, toda a base do 3D é padronagem, né? Ótimo, faz todo sentido. Todo sentido. Desde eu queria falar um pouquinho sobre a tua experiência de professor, porque agora, esse ano, eu me tornei professora também. Aqui até uma propaganda para quem quer aprender inglês e quer aprender inglês voltado para moda. Não sei em qual parte que eu vou lançar esse episódio, se vai ser enquanto a turma tá acontecendo ou não, mas entre no site do Moda na Mochila, na aba Aprender, e lá você vai poder ter mais informações sobre como participar do Fashion Vocab Talks, que é um grupo de conversação em inglês sobre moda. E eu tô amando ser professora. Quando eu apresentei meu TCC, teve um professor meu de marketing que eu adoro, eu já entrevistei ele aqui também, que ele olhou pra mim muito sério e falou, não tem escapatória, tu vai ser professor um dia. E naquela época eu falei, não sei, porque eu não sei se eu vou querer fazer mestrado agora, etc, etc, etc.
E essa parte de professora ficou ali ficou ali, tipo, cozinhando durante todos esses anos da minha carreira pra eu começar esse percurso agora. Como que foi pra ti essa experiência de começar a ser professor? Você já é professor há muitos anos. Você tinha esse sonho ou também foi uma oportunidade que bateu na tua porta? Foi sem querer. Foi sem querer. Foi assim, ó, um amigo meu, ele pediu pra mim, e falou assim, Jair, você faz uns estampados pra colocar no meu portfólio? Eu falei, claro, porque ele é desenhador de roupa. Alex, é um ótimo ele. Daí eu falei, claro, olha. Então eu fiz lá e ele colocou no portfólio dele. Daí ele foi pedir, tinha uma vaga lá, daí ele foi, tinha uma vaga, não sei, com o negócio, ele foi lá na faculdade pediu o trabalho. Eles viram meus estampados no portfólio dele. E eles precisavam de alguém. Entende? E daí entraram em contato comigo. E lá eu estou. E daí, através desse, foi outros trabalhos. Mas eu não... Sabe por quê? Eu não achava que eu era qualificado para fazer isso. Eu tinha medo, porque dar aula é um compromisso muito forte. Entende? Tanto que eu tinha muito medo, sabe? Eu falava, eu tô formando pessoas, sabe? O que eu falar para essas pessoas vai ficar para a vida deles inteira. Posso eu fazer, sabe? Sou eu, sabe? Várias perguntas que eu tinha na minha cabeça. Mas aí foi assim mesmo, foi com coragem. Foi, porque você aprende muito dando aula. Cansa muito. Mas você aprende muito. Entende? E aí, então, essa tua carreira como professor começou pra dar aula de estamparia, então? Estampar, sim. Estamparia digital. Então, era todo esse processo de como fazer repeats, como toda essa parte de usar o Photoshop para essas coisas direcionado. Basicamente, se a pessoa sai de lá e vai trabalhar, como seria o trabalho de uma pessoa na indústria, né? Isso que eles queriam no seu dia. Mas daí já comecei a dar aula de como fazer pesquisa de moda, porque também era uma coisa que, não sei se aconteceu com você, mas para mim, gente, eu não tinha... Eu era muito inseguro com esse negócio de como me inspirar, sabe, essas coisas. E era uma coisa que na faculdade a gente estava conversando, daí eu falei, olha, aconteceu isso comigo, daí eu falei, eu acho que também acontece com meus alunos aqui, se quiser, eu montei um projeto lá, eu comecei a dar aula disso também. Daí depois eu comecei a dar aula de que mais? Eu dei aula de várias coisas. E daí agora mesmo eu tô dando só aula de 3D do CLO, né, para eles. Eu dou 3D pro terceiro ano, 3D pro quarto ano de CLO avançado. E dou aula de Photoshop pro primeiro ano. Que isso é tão fofo, é tão legal. Adoro. Que demais. Então, esse foi na LCI Barcelona, né? Nessa escola. Na LCI, isso. E eu também dou na IED, também, que é daqui. Que eu faço uns mestrados, também com 3D, Illustrator. Tem uma outra pessoa que eu conheço, que eu entrevistei, que também dá aula na IED. A Bianca Vega, de uma marca chamada Pezeta. Eu vou te passar depois o Instagram dela pra vocês entrarem em contato. Cara, que legal saber disso e saber que tu realmente ultrapassou esse medo de ser professor, né? E me dá uma dica então, já que eu também tô nesse meu início da minha vida de professora, como que foi? Como é que tu diria que eu possa fazer essa fase um pouco mais tranquila de não achar que eu tenho capacidade pra isso? Bom, você já está bem, porque para começar, você tem que ter uma base de investigação, research. Como fala em português? Research, investigação? Pesquisa. De pesquisa, isso. Você tem que ser forte nisso. Porque você pode ser um professor, qualquer um pode ser professor, mas para você ser bom professor, você tem que pesquisar e saber o que você está falando. Entende? Você tem que, sabe, sempre estar atualizado. Sempre. Sabe? Muita paciência. E outra coisa que eu descobri com todos esses anos, não tem uma forma correta de você dar aula, você tem que se adaptar com os alunos, entende? Tanto agora eu mudei tudo que eu tinha feito para esse de quarto ano, porque eu cheguei lá, eles não são tão avançados como eu imaginava. Então eu tive que dar uma volta atrás e repensar. Daí eu busquei uma coisa que eu fiz foi, por exemplo, eu pensei como que eu vou, isso já na primeira aula, eu estava dando aula e já pensando, né, igual um louco. Eu tenho que fazer que eles fiquem aqui comigo, né?
Daí já na segunda aula, eu fiz um repasso de todo o programa, a gente voltou, e nisso eu peguei e falei, como eles estão no quarto ano, eu falei, um desenho de vocês que vocês desenharam para a coleção final de vocês, vamos fazer esse desenho em 3D. Então, esse desenho, eles estão fazendo o desenho, entende? Em todas as aulas eles estão fazendo um pouquinho, porque o que eu faço? Eu coloco um pouquinho, nas primeiras horas, eu falo sobre o programa, sabe? E depois eles vão lá e fazem um negócio deles. Então, meio que eu vou fazendo com que isso fique... como que chame a atenção, que eles tenham vontade de estar ali, que estimule, né? Para não ficar lá e falar, essa ferramenta faz isso faz isso. Então, é buscar formas que você vai, sabe, fazer. E ser camaleão. Você tem que estar buscando o que eles precisam, não o que você sabe. Porque aquela coisa, eu já fiz isso várias vezes, sabe? Eu tenho muita experiência... Não, eu tenho muita experiência sendo professor. Não, você já fez isso várias vezes. Isso não significa, experiência não significa que você é bom. Amei essas dicas. Quero falar então sobre a tua transição, não a transição, a tua adição de conhecimento nessa parte do 3D. Como que surgiu essa vontade de estudar moda 3D? Porque você trabalhou por muitos anos focado no design têxtil. E aí tu falou então que teve algumas experiências começando a desenhar roupa na Mango. Como que foi, então, essa ideia de começar a se especializar em outro assunto completamente diferente, que é a moda 3D? Então, eu gosto muito de digital. Tanto que o curso que eu fiz de bacharelado é desenho textil digital, direcionado, focado em moda. Essa é a tradução que eu estou fazendo assim por cima. Mas foi um dos primeiros que era digital, de textil digital. Porque não era só o tradicional. A gente fez coisa tradicional, mas era digital. Porque eu gosto muito de digital. Tanto que, você lembra que eu te comentei que o meu portfólio era bastante gráfico, era entre gráfico e moda? Então, isso foi para onde eles me destinaram. Você tem esse curso, vai lá e faz esse curso. E eu sempre gostei de coisa digital. Eu gosto muito, sabe? Tanto que, o primeiro curso que eu fiz de Photoshop foi no Senac, uma vez que eu estava no Brasil de férias, por causa do Fotolog, eu peguei e falei, vou fazer um curso de Photoshop. E sempre fui metido com isso. E o negócio do 3D eu já tinha visto que tinha esse programa, mas eu nunca tinha ido atrás. Primeiro, porque 3D para mim eu achava um bicho de 4 cabeças, sabe? Eu achava, não, um bicho de 4 cabeças é muito difícil, não sei o quê. Outra, eu não encontrava, porque o mundo do 3D não é como o mundo da foto. Tem a foto, você pega Photoshop e faz mil coisas. O 3D não, um que faz roupa, um que faz luz, um que sabe essas coisas assim, um que é melhor nisso, melhor. E eu não sabia por onde começar. Todo mundo que eu perguntava me falava mil coisas e não sabia por onde. Daí chegou a pandemia, sabe? Mas eu tava lá, eu queria fazer aquilo lá já fazia tempo. Daí chegou a pandemia. E daí foi maravilhoso a pandemia pra mim, né? É horrível dizer que a pandemia foi maravilhosa, não é isso que eu queria falar, desculpa. Pra mim funcionou muito bem ter ficado fechado dentro de casa, sabe? Porque eu aprendi, daí eu falei, agora você tem todo o tempo do mundo, vai lá. Daí eu aprendi o Clo, daí eu aprendi o Clo, aprendi o do iPad que eu uso um montão para desenhar. Procreate. Daí eu aprendi uns 3, 4 programas ali na pandemia. E foi aí que eu comecei com o negócio 3D. Eu falei, não, eu gosto disso daqui. Isso daqui é o que eu quero fazer. Porque daí eu senti uma liberdade de poder me expressar criativamente do jeito que eu gosto, sabe? Então todas as ideias que podia, sabe, estar só fazendo sketches, essas coisas, eu podia realmente trazer aquilo lá a vida, entende? Ver aquilo lá. E daí eu falei, não, isso daqui eu gosto. Tanto que foram anos eu falar, eu gosto do que eu faço, mas não é isso realmente. E eu encontrei que o 3D eu acho maravilhoso. Eu tô super feliz com isso daí. Eu fiz um curso também de moda 3D. E engraçado que na faculdade de moda, eu tinha muita dificuldade com modelagem. Não que eu fosse ruim, eu não acho que era ruim, mas não me motivava aquilo, não me dava não queria seguir naquilo, sabe? E é engraçado que as professoras do meu curso, tanto do curso técnico de moda que eu fiz, curso de moda, sempre tentavam incentivar os alunos a seguirem nessa área de modelagem, porque é uma área que precisa de muitos profissionais, né? E falavam, nossa, quem faz modelagem ganha dinheiro, tem um salário melhor. Mas a maioria da sala também eu percebia que não se motivava aquilo. E aí, quando eu comecei a aprender moda 3D, esse bicho de 7 cabeças que era modelagem física pra mim, de estar ali colocando as réguas gigantescas no papel, sumiu. E eu passei a entender muito mais rápido, porque tava se tomando vida, como você falou,
ali na minha frente. Eu costurava uma peça em segundos, né? Então tudo começou a fazer mais sentido e começou a tirar essa imagem de que era muito difícil aprender modelagem por conta da moda 3D. Eu acabei não seguindo nessa área porque eu decidi que eu tinha que tinha um tempo limitado, então ou era estudar moda 3D ou era seguir aqui no podcast, mas eu tenho muita vontade de estudar de novo no futuro. Enquanto isso, enquanto eu não posso voltar, eu vou entrevistando pessoas e conhecendo mais sobre a área dessa forma, né? E já entrevistei vários designers 3D, além da Bruna. Entrevistei uma pessoa também que mora na Irlanda do Norte, que é a Giovanna De Bona. Também entrevistei a Lívia Pinent, que mora em Amsterdã. E ela não é designer 3D, mas ela trabalha com essa parte de pesquisa, de tecnologia, numa empresa chamada Stitch 3D. Conhecendo as pessoas aqui dessa área. Então, tô achando muito legal conhecer mais uma pessoa, trazer mais uma pessoa dessa área de tecnologia aqui pro Moda na Mochila. E antes de conversar contigo, eu tava escutando um podcast do DBOF sobre AI. Sobre como a gente não tem que ter medo do AI. Eu não terminei ainda esse podcast, tava maquiando, ouvindo, parei na metade pra vir aqui conversar contigo. E essa pergunta surgiu em um dos nossas últimas aulas do Fashion Vocab Talks para um convidado. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como que tu enxerga a inteligência artificial. Se tu acha que vai um dia replace... eu esqueci a palavra. Substituir completamente o teu trabalho. Qual que é o teu sentimento sobre isso? Então, te falo o que eu falei para os meus alunos, que essa pergunta também surgiu na sala de aula outro dia. Você lembra quando... você não lembra, obviamente, nem eu. Quando o Illustrator começou a ser usado, que antes as fichas eram feitas à mão? Entende? Não lembro, mas eu tenho amigas que falaram disso para mim. E antes ainda, esse é o começo, daí você volta mais ainda, toda a parte gráfica, antes do Photoshop, nos 80 e nos 80, tudo era feito à mão, antes do Photoshop do Illustrator. Não é que vai perder, claro que várias pessoas vão perder trabalho, mas muitos outros postos de trabalho vão ser abertos, vagas de trabalho, vão ser abertas. Então, o negócio é quem vai se especializar em outras coisas, sabe? Não é... Sabe? É o típico, se você não continuar seguindo a roda, você fica parado. Mas não acho, eu acho que a inteligência artificial tá para ajudar a gente. Eu mesmo já estou usando pra cacete, entende? Porque eu faço estampação, muitas vezes são estampações de foto, né? Fotográficas. Daí, para você não comprar uma foto e pagar uma fortuna numa foto, muitas vezes querem várias coisas, querem um prédio daqui, uma coisa dali, não sei o que lá, você tem que fazer os Frankensteins. Pega um e fica fazendo airbrush. E isso é difícil pra caramba. O último update do Photoshop, ele tá com inteligência artificial. Então você coloca lá e fala, tira isso, coloca aqui um céu, coloca céu azul. E funciona. Então o que eu demorava 1 hora, eu tô demorando 5 minutos. Sabe? É uma maravilha já. O ChatGPT também tem um montão de coisas, tipo os meus textos da faculdade para corrigir certas coisas, eu coloco ali. Então, isso tá para trabalhar você tem que aprender a trabalhar com isso. Isso não tá contra a gente. Outra coisa que também que eu fiz não essa coleção agora que eu vou, esse post que eu vou fazer hoje, mas o próximo, eu usei a inteligência artificial não para desenhar, mas para ajudar na minha pesquisa. Entende? Então eu coloquei lá as bases no Mid Journey, as bases do que eu tô fazendo a pesquisa e falando, isso misturado com isso. Daí deu lá uma foto lá de um vestido, uma coisa assim, que eu não tinha pensado que aquilo podia ir para aquele lado. Então, a base daquilo ali, eu já comecei a fazer a minha investigação com aquilo. Então, a gente tem que trabalhar com a inteligência artificial, não que ela vai... Me entende, mais ou menos? Perfeito. Tu começou a falar ali sobre quando o Illustrator começou a surgir, né? Tem uma amiga minha que era minha designer sênior no meu primeiro emprego como estilista. E ela me contou de quando ela começou a trabalhar nessa empresa que a gente trabalhava juntas, que eles
os chefes, as lideranças queriam que todo mundo desenhasse tudo à mão. Só que não era uma empresa, não era um ateliê, não era uma empresa que fazia vestidos diferentes todo momento. Era uma empresa que vendia camiseta com estampa. Então, ela falou que não fazia sentido ela desenhar várias camisetas básicas, o croquis de várias camisetas básicas para produtos que só tinham estampa e cores diferentes. Então, ela queria muito usar o Illustrator na época e eles não queriam. E aí, sabe o que ela fazia? Ela escaneava o desenho das roupinhas, do croquis da t-shirt básica e colava na ficha técnica manualmente, porque ela falava, gente, é chato de ficar desenhando a mesma coisa, eu não vou querer ficar desenhando a mesma coisa sempre. E aí, eventualmente, eles convenceram eles a usarem o Illustrator, né? Mas é bem isso, usar a inteligência artificial ao nosso favor pra substituir coisas que a gente nem gostava tanto de fazer. Que, né, que não faziam sentido porque eram muito repetitivas, ou iriam tirar o nosso tempo de estar trabalhando em coisas mais criativas pra fazer algo que não era tão legal assim. Deja, eu sempre gosto de falar aqui sobre networking e como conhecer pessoas, porque quando eu cheguei aqui no Canadá eu não conhecia ninguém que trabalhasse com moda. Então, tem alguma dica de como conhecer pessoas que vão te ajudar a conseguir oportunidades na área? Olha, hoje em dia, 2 coisas básicas. Instagram e LinkedIn. Entende? É dar cara e vai falando com as pessoas, que é justamente o que eu faço. Tipo, eu e a Bruna saímos disso. Entende? Vai lá comentar, brasileiro adora falar, brasileiro adora comentar, então vai lá, comenta, sabe? Todo mundo adora receber um elogio. E tem muita gente que é super aberta para te ajudar. Você vai lá e pergunta, como que se faz isso? Daí a pessoa já vai te falando, sabe? LinkedIn também é uma forma super, sabe? Para mim tá funcionando de conhecer pessoas. Hoje em dia, com todos os termos de social media, entende? Eu diria isso. Algumas pessoas me falam que elas têm dificuldade de como entrar em contato pela primeira vez. E eu achei muito legal essa troca, tu e da Bruna, de tentarem se ajudar ali como fazer alguma coisa, né? Eu falo também que outra forma é de tentar encontrar algo em comum. Então, as pessoas que eu entrei em contato no LinkedIn, às vezes trabalharam na mesma área que eu trabalhei, que era moda infantil. Então, eu chegava e falava, ai, que legal, eu vi que você também trabalhou como designer de moda infantil, eu também fiz isso. Sempre tentar encontrar algo em comum, ou que você já teve, ou que você quer ter. Por exemplo, vi que você fez um curso na UAL. Como que era a experiência de estudar lá? Eu também tô pensando, também tô pesquisando. Então, são algumas formas aí de como quebrar essa barreira de não conhecer ninguém pra tentar conhecer ela e encontrar algo semelhante, né? Então, correto, tem muita gente que vai te ajudar. Tem muita gente chata, claro, mas tem muita gente que vai te ajudar. Tipo, a Bruna me ajuda mais do que eu ajudei ela no começo. Entende? Ela é ótima, então, sei lá, você sempre tá... Todo mundo quer ser ajudado, todo mundo quer conhecer gente. Entende? Ótimo, muito bem. Deja, tem uma pergunta que eu faço aqui, que ela é mais pra ajudar as pessoas que estão ouvindo. Porque eu também não gosto de perguntar de arrependimentos. Mas é mais pra ajudar quem quer seguir uma carreira parecida ou morar numa cidade parecida com que você mora. Então a pergunta é a seguinte: se você pudesse voltar atrás, ter alguma coisa que você gostaria de ter feito, queria ter te ajudado a chegar ainda mais longe, ou ter chegado com um pouco mais de tranquilidade? Tem mais cara de pau. Eu tenho bastante, parece, mas é só quando a corda chega aqui, sabe? Ter mais cara de pau e ter... Eu acho que eu perdi muito tempo tentando encontrar o que eu queria fazer e ficava de boa, sabe? Acho que se eu voltasse atrás, eu pensaria nisso. Não que eu não esteja feliz onde eu tô, sabe? Eu sou super feliz, super grato, toca madeira. Entende? Acho que eu não sou ninguém grande nem nada, mas eu olho pra trás. Como eu cheguei lá em Londres e a vida que eu tenho hoje, sabe? Eu amo o que eu tô fazendo. Tipo, eu tô perdendo cabelo de talvez estresse de trabalho, mas é porque eu tenho muita coisa. Eu tô trabalhando 7 dias por semana esses últimos 2 meses. Mas eu tô feliz, sabe? Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, ainda mais como eu sou freelance, mas eu voltaria se eu atrás disso, né? Teria um pouco mais de cara de pau. Muito bem. Chegamos no quadro Fashion Library, que é o quadro onde você deixa uma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não. Agora eu pensei em moda, direto.
Tem um filme que eu vi na HBO, Luna, não lembro o primeiro nome dela. Foi a primeira modelo negra que saiu na capa da Vogue. Foi a primeira modelo negra. É triste. Eu não conhecia ela, e muita gente não conhecia ela, porque a história dela tá bem atrás, sabe? E tudo que ela passou sabe? Eu super recomendo. Mas um dia que você estiver bem, né? Não vai lá ver aquilo lá triste, porque você vai ficar pior. Como ela chegou lá. Total. Sim. E livros, tem uns... Agora você falou... Tem 2 livros que eu sempre acabo voltando, ó. Tenho até eles aqui. Ó, esse daqui já tá sujinho. O Fashionpedia, não sei se você já viu esse daqui. Ele é ótimo, esse daqui. Sim, ele é ótimo, esse daqui, com os coisinhos pra ver as medidas. E tem o de tecido, né? Uhum. Que tem todos os tecidos e coisas. Muito bem. Aqui, não está sendo pagado. Esse pronto. Então, esses 2, eu utilizo muito esses 2 livros. Eu sempre volto para cá para ver as fibras ou para ver a construção. São esses daqui, é o que eu penso agora. Perfeito, adorei. Adorei tuas dicas. Também uso pra caramba esses livros. O nosso próximo quadro é o quadro Pra Onde que você levaria essa mochila? Então eu queria que você me falasse 3 cidades que você já conhece ou que você quer conhecer. Uma cidade pra trabalhar, uma cidade pra visitar e uma cidade pra se aposentar. Uau, eu não sei se eu quero me aposentar, vou começar a me aposentar. Não sei se eu quero aposentar lá, mas trabalhar... Islândia. Islândia. Amo. Eu tive lá, eu amei, foi a melhor viagem da minha vida. Quando eu puder, eu volto pra lá. Então, não sei se é pra aposentar, não diria aposentar. Vou me aposentar aqui, entende? Isso aqui é casa. Mas eu gostaria de estar num lugar que fosse um pouco mais frio, talvez no norte da Espanha. Mas talvez eu gostaria de estar um tempo trabalhando na Islândia. Entende? Isso seria super legal, porque também não é só o tema da moda, não tem muita coisa de moda lá, porque tem coisa de frio lá, né? Mas tem uma energia muito artística lá. Então, você tá fazendo moda, mas tem todo o negócio de música lá, que é muito forte, eles são muito artísticos. Que bem essa semana uma colega de trabalho minha tava falando, ela é bem novinha, geração Z, assim. E ela trabalha como desenvolvedora de tecidos na empresa que eu trabalho. E ela falou que ela queria muito fazer um intercâmbio pra Islândia, que é um intercâmbio de 3 meses, eu acho, pra aprender a fazer tricô, crochê, essas habilidades manuais. E ela falou que é tipo assim, um internato, sabe? Que tu vai lá e fica focado em fazer essas atividades. Eu achei muito interessante. Vou perguntar pra ela como é que é o nome do programa, pra quem quiser também tiver interesse nisso, de passar esse tempo. Ela falou que é um tempo que ela quer passar mais offline, assim, sabe? Mais focada nessa parte artística mesmo. Legal saber disso, eu não conhecia essa parte artística da Islândia. Quero muito visitar, não é muito longe aqui de Toronto. Eu já vi que tem uns voos baratos, vou colocar na minha listinha aqui de viagem, muito bem. Bora, menina, vamos eu e você lá. Pega um avião daqui, eu pego de lá, a gente se encontra lá, a gente viaja junto. Mais gente, uma moda na mochila na estrada. Claro, seria ótimo. E você tinha me perguntado você perguntou qual? Pra aposentar? Pra visitar a Patagônia. A Patagônia. Quero muito conhecer a Patagônia. Frio. Deja, estamos chegando ao fim da viagem pela sua trajetória. Eu amei te conhecer. E amei conhecer a tua história, é incrível. E sei que tem muitas coisas ainda que a gente não falou que eu gostaria de ter falado. Porque, nossa, que carreira extraordinária. Nossa, parabéns. E deixa agora teus contatos pra quem quiser entrar em contato contigo, as tuas redes. Então, ó, eu tô no Instagram. Eu sou Leinert.dddddd, são 12 Ds, mas você vai ver lá, Leinert. Também tô no LinkedIn, como DG Abate. E são mais ou menos por ali. Eu quero muito trabalhar com o Brasil. Eu não trabalho com o Brasil. Todas essas portas abertas que eu tenho na Europa, eu não tenho no Brasil. Eu não tenho contato nenhum no Brasil. Porque eu nunca trabalhei lá com isso, né? Então, e é um mercado que eu acho super legal. Todas as coisas que eu faço, que são super coloridas, normalmente, eu desenho estampado, mas eu não vou de estampado. Sempre eu vou muito sóbrio. Mas
eu tenho uma facilidade muito grande com cor. E isso vem do Brasil. Entende? Isso é do Brasil. É essas raízes. E eu adoraria poder trabalhar com o Brasil também lá. Então, e também se alguém quiser falar comigo sobre tiver alguma dúvida, alguma coisa, pois entre em contato comigo. Eu feliz de responder. Quando eu puder, eu respondo sem problema. Muito bem, perfeito. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp de brasileiros que trabalham com moda mundo afora. Tem muita gente que tá no Brasil e quer ainda ter uma experiência internacional. Então, falo pra você e pra quem estiver ouvindo, é só mandar o seu o seu número do celular pela DM do Instagram do Moda na Mochila que a gente te adiciona. Muito obrigada, Deja. E, pessoal, se você está ouvindo até agora é porque você gostou do episódio, então dá um like no vídeo, se inscreve no canal. No Spotify tem a opção de dar 5 estrelas, então dá 5 estrelas pra mim e pro Deja. Se inscreve no Moda na Mochila no Spotify. Muito obrigada por terem ouvido mais um episódio. Beijinhos e até a próxima.